Graça e paz, igreja, é um motivo de muita alegria poder estar com cada um de vocês aqui nesta manhã e já poder ter entregado a minha adoração a Ele nesse momento dos louvores, poder ter entregado a minha melhor adoração a Ele. E eu tenho certeza que cada um de vocês entregou a sua melhor adoração nesta manhã, para honrar e glorificar o nome dEle, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos para o momento da palavra. Motivo de alegria poder transmitir algo da parte de Deus para cada um de vocês, algo que Deus já ministrou no meu coração, algo que Deus já veio ministrando já há algum tempo em meu coração. E também recebemos muitas confirmações no CAP, onde nós estivemos lá alguns dias sendo ministrados, e nós pudemos sentir muito a presença e a glória de Deus. E algo que tocou muito forte em nosso coração, que foi ministrado lá, também é algo que eu já vinha há alguns meses estudando, e Deus veio ministrando no meu coração. E eu quero transmitir isso para a igreja nesta manhã. Eu quero que você fique atento, porque eu tenho certeza que assim como Deus ministrou na minha vida, Ele tem algo preparado para você. E eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e você fale para ela: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, porque é nesse lugar aonde a presença de Deus se faz presente, e as curas acontecem, e os milagres acontecem, e é através desse lugar que nós saímos daqui renovados, com o Espírito Santo, para enfrentar as nossas batalhas, para sermos luz para esse mundo. É nesse lugar, o lugar onde gera transformação para as nossas vidas, refrigério para as nossas almas. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 11. Eu quero ler contigo o verso 4, o verso 9, 31, 32 e 34. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu intitularia como Entre o Maná e as Cordonizes, e o chamado de Deus ao centro da presença. Nós estamos agora numa série de ministrações falando sobre a tenda da presença, e eu trago essa mensagem como um chamado para nós, ao centro da presença, um alerta para nós, priorizar a presença de Deus, voltar ao centro, voltar à nossa intimidade genuína com Deus. É a base dessa mensagem. Livro de Números, capítulo 11, verso 4, 9, 31, 32 e 34. Eu quero fazer a leitura nessa manhã. A palavra diz assim no verso 4: Então o populacho, os povos que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo, e os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne para comer? Verso 9: Quanto o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Verso 31 e 32: Então soprou do Senhor um vento, que trouxe cordonizes do mar, e as espalhou junto ao arraial, quase um dia de caminho, de um lado e de outro. E o povo levantou-se todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as cordonizes. Verso 34: Por isso aquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali sepultaram o povo que teve o desejo da carne. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, e eu te peço que o Senhor venha estar conosco nesse momento. O Senhor venha preparar a nossa mente, venha nos dar entendimento para nós observar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para hoje, e nós venhamos sair daqui cheios da sua presença, renovados, como remanescentes na sua obra, Pai. Que eu venha transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para falar para a sua igreja, nós venhamos diminuir e o seu nome venha ser exaltado e engrandecido neste lugar. Meus irmãos, pode tomar assento, por favor. Nós vivemos nos dias de hoje
onde muitas pessoas, e a maioria das pessoas, elas estão buscando as bênçãos, mas estão esquecendo de quem nos proporciona essa bênção. Estão esquecendo de buscar aquele quem pode fazer nas nossas vidas. E poucos estão desejando a presença, mas nós estamos muito preocupados com a promessa. E o porquê disso? Porque a maioria de nós estamos focados nas promessas que Deus entregou na nossa vida, mas nós estamos esquecendo muitas vezes da presença de Deus. E é muito bom nós entendermos, nós ouvirmos a voz de Deus e ouvir as promessas que Ele tem para as nossas vidas. É muito bom quando Deus usa um profeta para ministrar nas nossas vidas e mostrar todos os planos que Deus tem para nós. Só que muitas vezes nós não entendemos que após a promessa nós precisamos entrar em processos para que nós venhamos ser preparados, para que nós venhamos ser forjados e nós venhamos suportar aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Mas é no deserto aonde Deus ele se mostra presente para as nossas vidas. É no deserto aonde eles se revelam. E existem muitas pessoas ainda que estão na igreja e continuam servindo, continuam buscando, mas o foco principal está na promessa e não na presença, não no relacionamento genuíno, não na vida de um relacionamento com Deus. Querem o cumprimento da promessa, mas não estão querendo a comunhão com Cristo. Estão querendo o milagre, mas estão esquecendo de se colocar na presença do Deus que opera o milagre. Querem a Canaã, mas não querem passar pelo deserto, que é o local onde Deus se revela para nós. É o local onde Deus se revela conosco. E aqui nós vemos que o povo de Israel, ele vivia exatamente assim. Eles tinham uma promessa, uma terra que manava leite e mel, só que eles esqueceram da presença que sustentavam eles até chegar à promessa. E quando o foco sai da presença e ele se volta apenas para a promessa, o coração ele começa a desejar aquilo que é da carne, o que é terreno, começa a desejar aquilo que está fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E o mesmo povo que via uma nuvem de glória sobre a tenda, o mesmo povo que via a presença de Deus se manifestar no centro daquele acampamento, todas as manhãs, eles começaram a desejar aquilo que era carnal, aquilo que era terreno, aquilo que estava fora do centro da vontade de Deus. E eles, naquele momento, eles estavam livres, eles já estavam em um outro cenário da vida deles, mas eles começaram a ter as lembranças de quando eles ainda eram escravos. Eles estavam já no processo para ser forjado, para ser trabalhado, para ser preparado, para suportar a promessa. Só que eles não queriam ser processados. E de tanto esse povo começar a murmurar e esquecer da presença, eles começaram a dar espaço para desejos errados na vida deles. Eles começaram a dar espaço para desejo da carne. E aqui na Bíblia, em Números, no versículo 9, que nós lemos, a palavra diz: quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. E o maná aqui, ele era o símbolo da presença, ele era o símbolo da provisão divina. Todas as manhãs, fielmente, a provisão de Deus, todas as manhãs para aquele povo. Ele caía todos os dias no centro do acampamento para suprir as necessidades daquele povo. Aonde estava a tenda da presença do Senhor, era onde o maná caía todas as manhãs. Era o pão que vinha do céu para alimentar aquele povo, e não das mãos dos homens, mas era a fidelidade de Deus com o seu povo. Era a fidelidade dele que se renovava todas as manhãs e vinha para suprir aquele povo através do maná. Nós observamos na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33, versos 7 ao 11,
Não precisa abrir sua Bíblia, mas se você quiser tomar notas, para você ler na sua casa e ir mais a fundo nesse texto, a palavra de Deus, ela falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo, é o que está relatado aqui na palavra. E Deus, ele se manifestava no centro da tenda, no lugar da glória, era onde o maná caía, exatamente ali, no centro da presença, no ambiente onde a presença era revelada. E nós observamos que o maná, ele não caía nas bordas, mas ele caía exatamente no centro da presença, aonde a presença era revelada. E o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus tem para mim e tem para você, não está na periferia espiritual, não está nas bordas, mas está no centro da comunhão com Cristo. Está no centro da nossa comunhão genuína com Cristo. Está no momento onde nós buscamos priorizar a presença de Deus e priorizar as coisas que Deus tem para as nossas vidas e não os nossos desejos. Quando nós deixamos de lado os nossos desejos carnais e priorizamos a presença de Deus. Quem vive distante da presença vive simplesmente de sobras, mas quem vive na tenda vive do pão, vive vive do que Deus traz para nós, vive das bênçãos que Deus pode derramar através das nossas vidas quando decidimos viver no centro da presença de Deus, no centro da comunhão com Cristo, no centro de um relacionamento com Cristo. A palavra de Deus, ela diz em João capítulo 6 e verso 35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome. Jesus é o maná vivo, quem se alimenta dele não tem falta de nada, porque Jesus, ele pode suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós estamos preocupados em realizar, em que a promessa nas nossas vidas aconteça, mas nós esquecemos da presença que nos sustenta para que a promessa dele venha a ser realizada. Nós esquecemos dessa comunhão com Cristo, nós esquecemos desse relacionamento com Cristo. Aqui na palavra de Deus, em Números 11, do verso 31 ao 32, nós lemos agora a palavra dizendo: o vento trouxe cordonizes do mar e as espalhou junto ao arraial, quase um dia de caminho de um lado para o outro. Nós observamos aqui que as cordonizes, elas não caíram no centro, mas elas se acumularam ao redor do acampamento. E isso aqui é uma figura muito poderosa, aonde eu tomei muita atenção nisso, porque o que vem de Deus, ele cai no centro. O que vem de Deus é manifestado através da presença, e o que vem da carne, ele fica nas bordas, ele fica do lado de fora. Em Salmos 106 e 15, a palavra diz: e Deus lhes concedeu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. O que nós entendemos aqui? Que muitas vezes Deus permite e nos concede aquilo que nós tanto insistimos. Só que isso não vem como bênçãos para as nossas vidas, mas vem como uma lição. Nem tudo o que Deus permite é sinal de que Ele aprova para as nossas vidas. Nem tudo que é permissão de Deus, que é Ele que te entregou, é sinal que está alinhado com o plano que Deus tem para as nossas vidas. O que vem da presença de Deus é algo que serve para nos alimentar, para nos saciar. E o que vem da carne é algo que vai nos enfraquecer. E hoje há muitos de nós que nós estamos vivendo, pedindo e buscando as cordonizes, pedindo carne, pedindo visibilidade, pedindo respostas imediatas, querendo acelerar os processos para que a promessa se cumpra. Só que nós não entendemos que muitas das vezes nós ainda não estamos preparados para suportar a promessa que Deus tem para entregar para nós. Nós precisamos ser forjados, nós precisamos ser trabalhados para que nós venhamos suportar aquilo que Deus tem para entregar para as nossas vidas. E Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Só que nós precisamos ser processados para que nós venhamos suportar a promessa, para que nós venhamos suportar aquilo que Ele tem para entregar sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes
nós estamos nos esquecendo que o verdadeiro sustento, ele vem do céu. Nós tentamos lidar com as nossas forças, nós tentamos buscar os nossos recursos, nós tentamos buscar as nossas conexões, e muitas vezes nós nos esquecemos de primeiramente falar com Ele, que é Ele quem pode prover para as nossas vidas, é Ele quem tem o sustento para as nossas vidas, é Ele quem conhece as nossas falhas e as nossas imperfeições, e mesmo assim Ele nos amou, e Ele entregou o seu Filho para que hoje você tivesse esse livre acesso, para que hoje você pudesse acessar com liberdade o Santo dos Santos e acessar esse lugar, porque você foi comprado como filho, e você tem direito à herança do seu pai. Você foi comprado, você é filho, você não é mais escravo, Deus te resgatou, não somos mais escravos do mundo, mas Cristo vive em nós, Cristo vive através das nossas vidas, e é somente nós estando no centro dessa presença, para que Ele venha ser manifestado nas nossas vidas, para que Ele venha ser manifestado, os milagres aconteçam. Muitas vezes nós não entendemos, e foi algo muito interessante que o apóstolo Maldonado, ele compartilhou no CAP. Ele disse: aonde eu chego, a presença de Deus me acompanha, e os milagres acontecem, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas deixam os seus vícios. E é muito interessante nós analisarmos isso, só que muitas vezes nós ficamos presos às graças e às maravilhas que acontecem através da vida do apóstolo, ou talvez os milagres, as coisas que acontecem através da vida do pastor Joshua. Eu pude acompanhar ele em Cuba, e quantos milagres eu pude ver, Deus usando a vida do pastor Joshua como um instrumento para aqueles milagres acontecerem. Só que o que nós não entendemos é que nós precisamos estar no centro da presença de Deus para que isso possa acontecer também através das nossas vidas. O que nós não entendemos é que muitas vezes, enquanto nós estamos descansando, esses homens estão pagando um alto preço para poder carregar a presença, para que a presença de Deus venha a ser manifestada através da vida deles. Enquanto nós estamos nos alimentando, eles estão muitas horas de jejum para poder carregar esta presença. E nós temos que parar de viver apenas contando os milagres que acontecem através da vida dos outros, mas nós precisamos nos tornar instrumentos de Deus, para que os milagres aconteçam através da nossa vida, que nós venhamos ser usados com Deus para operar milagre na vida das pessoas, para operar libertações na vida das pessoas, para operar renovo na vida das pessoas. Mas nós precisamos estar no centro da presença de Deus. E nós precisamos entender essa vontade permissiva, isso que Deus permite para as nossas vidas, que está fora do centro, que está fora da vontade de Deus, ele mata o nosso apetite espiritual. É por isso que nós começamos a pedir errado. Só que a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, ela mantém a nossa alma viva, a nossa alma acesa, ela mantém o refrigério na nossa alma. E existe uma diferença entre a vontade permissiva e a vontade perfeita, que é a única vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2, a palavra diz que para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade perfeita de Deus é aquilo que está alinhado com o nosso propósito, é aquilo que está alinhado com aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas. É o maná, é o que vem direto da presença, é aquilo que transforma, é aquilo que traz refrigério para as nossas almas. Mas quando algo acontece de forma permissiva, isso é as cordonizes, é o que Deus permite, mas não significa que é o que Ele aprovou, não significa que é o que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida. E aqui nós vemos na palavra de Deus que aquele povo, ele insistiu tanto, ele pediu tanto, até que Deus atendeu, até que Deus realizou o pedido. Só que a palavra de Deus diz que antes mesmo de eles comerem aquelas carnes, eles morreram com elas entre os seus dentes.
Eles se fartaram com tanta carne, mas perderam o seu espírito. Perderam de acessar as promessas. E muitas vezes, por nós estarmos tão preocupados com a promessa e esquecendo da presença, nós corremos o risco de nem a promessa ser realizada nas nossas vidas. Porque nós estamos nos esquecendo daquilo que nos sustenta, até nós chegarmos à nossa promessa. Até a promessa de Deus ser realizada em nossa vida. Êxodo 33 e verso 7, a palavra diz: todo aquele que busca o Senhor, saia à tenda. E hoje Deus está chamando uma geração de remanescentes. Hoje Deus está chamando uma geração que está decidido viver na presença, que está decidido realmente ter um relacionamento genuíno com Cristo, ter uma vida de entrega, uma vida de renúncias para as coisas que nos afastam da presença de Deus, mas uma vida decidida em caminhar debaixo da presença, em caminhar debaixo dessa comunhão com Cristo. Uma pessoa que está decidida a viver esta vida debaixo da graça e da presença de Deus, vivendo os milagres, vivendo as maravilhas, vivendo essa manifestação de Deus através das nossas vidas. E por que a presença no centro? Porque no centro da presença de Deus há pão, há um sustento espiritual para as nossas vidas, há um renovo para as nossas vidas, a glória, a manifestação divina. Aonde a presença de Deus habita, há uma manifestação divina, há uma direção, há um propósito que é revelado para nós, através da presença de Deus. E fora da presença, há apenas movimento. Existe um movimento, mas não significa que há propósito para aquilo que está acontecendo. Mas no centro da presença existe comunhão, existe união, existe destino, existe renovo, existe milagres para as nossas vidas, existe libertação quando nós estamos no centro da presença de Deus. E aqui nesse texto, o maná, ele representava o sustento espiritual diário. Ele representava o sustento diário para aquele povo. Cada manhã Deus descia, cada manhã Deus mandava o maná e havia provisão. E tem algo tão interessante na palavra de Deus, que nós observamos que Deus, ele todas as manhãs, ele mandava o maná. E o maná que aquele povo queria guardar para o outro dia, estragava. Porque Deus queria aquele povo totalmente dependente dele. É assim que Deus quer com as nossas vidas, que nós venhamos ser totalmente dependente dele. E por que estragava? Porque toda manhã Deus mandava o maná. E olha que interessante, no dia de descanso daquele povo, era o único dia onde eles guardavam um pouco mais e o maná não estragava. O que Deus nos traz com isso? Que nós devemos viver na presença, debaixo da sua sustentação, debaixo da sua provisão, dependendo dele. Para ele são todas as coisas. É a maneira na qual nós devemos conduzir as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós colocamos todas as nossas preocupações, todo o nosso foco, a partir do momento que nós direcionamos toda a nossa atenção em manter essa presença acesa, essa presença ativa, a promessa, ela já é um fato. A promessa não é algo que talvez vai acontecer, mas já é um fato na qual Deus prometeu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a vida dos seus filhos. Isso já é um fato que Deus irá realizar na sua vida. Mas hoje Ele te chama para você voltar para o centro da presença, para você voltar para uma comunhão genuína com Ele, para você voltar para uma vida de relacionamento com Ele. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Nesses últimos tempos, tão próximo da vinda de Cristo, Deus nos chama a voltar para a presença, a focar toda a nossa atenção para a presença, a priorizar o nosso relacionamento com Ele, acima de qualquer coisa, a nós dar prioridade a Ele, que é o merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É por Ele. O maná, ele representava o sustento espiritual. Em Lamentações 3:23, a palavra diz: a misericórdia do Senhor se renovava a cada manhã. Só que nós observamos que as cordonizes, elas mesmo sendo abundantes,
elas vieram uma única vez, e elas mataram quem as desejou fora do tempo. Eu quero que você preste atenção nisso. Isso me causou um impacto muito grande, e me trouxe uma atenção muito grande, porque ela matou aquele povo por desejar algo antes do tempo. E muitas vezes eu me encontrei desejando algo com base na promessa que Deus tem antes do tempo, sendo que nós não entendemos que muitas das vezes nós ainda não estamos preparados para suportar aquilo. E Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele não permite que nós venhamos viver isso antes do tempo, para que isso não venha nos matar, para que isso não venha ser para a nossa própria morte. Só que muitas vezes, de tanto insistir, de tanto pedir, Deus permite, e nós acreditamos que aquilo está no plano de Deus para as nossas vidas, e nós dizemos: foi Deus quem me deu, e foi realmente Ele quem te entregou. Só que de tanto você pedir, mas não significa que era aquilo que Ele aprovava para a sua vida, não significa que era aquilo que estava no centro da vontade que Ele planejou para a sua vida. Então nós temos que ter esse cuidado. Isso retrata muito de pessoas que simplesmente vivem de eventos, de congressos, buscando somente os milagres, buscando todo esse alvoroço que acontece, mas não vive de relacionamento. Porque quem vive de visitação não vive de habitação da presença, não vive de habitação do Espírito Santo através das nossas vidas, porque está buscando apenas visitação. Nós precisamos ter essa consciência, esse discernimento de nós entrarmos na presença de Deus e nos tornarmos esse instrumento, esses ativadores de milagres, esses remanescentes que Deus está buscando para os últimos tempos. Nós temos que nos colocar, nós temos que nos posicionar, porque a presença de Deus, ela não é simplesmente um evento que acontece, uma visitação. A presença de Deus, ela é um estilo de vida na qual nós decidimos viver. Esse estilo, na qual nós decidimos adotar esse estilo de vida para as nossas vidas. E eu vim nesta manhã para trazer esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu vim nessa manhã para trazer esse despertamento, assim como eu fui despertado, porque muitas vezes focamos na promessa e esquecemos da presença. Eu vim para que nós pudéssemos ter um alinhamento nessa manhã, um alinhamento de nós pararmos de pressionar Deus, parar de tentar apressar as promessas nas nossas vidas, parar de buscar o resultado, mas nós venhamos buscar a presença, nós venhamos buscar um verdadeiro relacionamento, nós venhamos buscar um relacionamento genuíno com Ele, para que nós venhamos nos preocupar mais em estar alinhado com a presença de Deus, do que com as coisas, do que com os nossos desejos, que nós venhamos estar preocupados em buscar aquilo que Ele quer para as nossas vidas, aquilo que está alinhado com o projeto dEle, com os planos dEle para as nossas vidas, porque quando chega o Kairos, quando chega o tempo determinado de Deus para as nossas vidas, nós alcançarmos a nossa promessa já é um fato, nós pisarmos em Canaã já é um fato, já é algo que está preparado para nós. Só que do que adianta eu passar 2 dias inteiros colhendo cordonizes? Do que adianta eu passar 2 dias inteiros me fartando dessa carne, sendo que no meio do caminho eu não conseguirei viver a promessa? Do que adianta eu ter testemunhos de milagres, se talvez esse milagre para mim, que para mim é um milagre, está fora da vontade de Deus para a minha vida? Não adianta de nada, não adianta de nada. Milagre fora da presença de Deus, milagre fora da vontade de Deus para as nossas vidas, não é bênção. Isso não é bênção para nós, isso não nos edifica, isso muito pelo contrário. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus,
que isso veio para a morte daquele povo. A melhor coisa que tem, meus irmãos, é nós vivermos da rocha que jorra água para as nossas vidas. É nós vivermos de uma coluna de fogo. É nós vivermos da provisão de Deus. É nós vivermos da graça de Deus derramada para as nossas vidas. Não adianta de nada se o milagre estiver fora da vontade de Deus. O melhor que nós podemos querer é viver todos os dias do maná que Ele manda para nós, para sustentar as nossas vidas, com a sua infinita fidelidade. Ele nos manda todos os dias o maná para que nós possamos ser alimentados. E se talvez é isso que Deus tem para hoje, então nós vamos viver isso hoje, na presença, com gratidão a Deus, por aquilo que Ele tem para nós, no dia de hoje, nessa estação. Nós precisamos parar de querer coisas que ainda não é para nós, para essa estação. Nós precisamos estar na presença e ser grato a Deus por aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa estação, por aquilo que Ele preparou para nós nessa estação. Nós temos que parar de nos preocupar com a promessa, mas estar 100% preocupado com a presença, 100% preocupado com essa comunhão, com essa intimidade com Cristo. Canaã não era uma possibilidade na vida daquele povo, mas Canaã já era um fato, já era algo que Deus já havia decidido entregar para aquele povo. Só que o que impediu o povo de entrar em Canaã foi eles se afastarem da presença. E através do fato de eles se afastarem da presença, começou a vir ingratidão no coração daquele povo, começou a vir desejos que não estavam alinhados com a vontade de Deus. Enquanto nós estamos na presença de Deus, agradecendo pelo maná, Deus já está preparando leite e mel, para que nós venhamos acessar aquilo que Ele prometeu para a minha vida, aquilo que Ele prometeu para a minha casa. Muitas vezes nós não entendemos e parece que a promessa está longe de ser realizada. Mas o que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: permaneça na presença, porque permanecendo na presença é onde eu te trarei sustento, para que você possa suportar o processo, para que eu venha se manifestar no deserto e você venha suportar, para que você venha viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu queria convidar o grupo de louvor para subir aqui em cima. Deus, Ele tem coisas grandes e maravilhosas para nós, mas o crente que vive na presença e o crente que é grato por essa presença, ele não morre no deserto. O crente grato, ele vai entrar na terra prometida. O crente grato vai viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas. O crente que prioriza a presença de Deus, ele não desvia do caminho. O crente que prioriza a presença de Deus, podemos passar por processos, mas nós temos certeza que iremos viver as promessas. Todos nós passamos por processos. Cada um passa por um processo em relação à área que você está, à situação que você está. Talvez o seu processo hoje seja na vida financeira, talvez o seu processo hoje seja na sua vida emocional, ou dentro da sua casa, com a sua família, mas nós temos que entender que nós estamos sendo forjados e moldados para algo maior que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que entender que a nossa maior dor, a nossa maior dificuldade, ela está atrelada ao propósito que Deus tem para a sua vida. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ser intencionais, e nós começamos a orar da maneira correta, nós começamos a nos colocar na presença de Deus, para as coisas começarem a se realizar, nas nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, mesmo quando as coisas não estão prováveis ao nosso favor, nós permanecemos firmes, porque nós cremos em um Deus do impossível. Nós cremos um Deus onde Ele se manifesta a sua presença, e os milagres acontecem em nossa vida. Canaã não é para quem tem estratégia.
As promessas não é para quem tem estratégia para chegar até lá, mas é para quem obedece, para quem decide caminhar em obediência com Cristo. Canaã é para quem permanece na presença do Senhor. Canaã é para quem permanece em comunhão com Cristo, em uma vida de intimidade genuína com Cristo. É para esses que a Canaã está separada. Canaã é para quem é grato, mesmo estando em meio ao processo, mesmo estando em meio ao momento onde Deus está forjando. A Canaã está preparada para quem permanece com o seu coração grato. Levaria apenas 12 dias para aquele povo chegar até a Canaã, mas o povo ele ficou 40 anos, e não foi por falta de direção, foi porque eles se afastaram da presença, e através deles se afastarem da presença, gerou ingratidão. Então algo que demoraria 12 dias para se cumprir na vida daquele povo, levou 40 anos. E é isso que eu quero trazer essa clareza para vocês nessa manhã, para que nós venhamos estar na presença de Deus, para que aquilo que Deus tem para nós realizar em 12 dias, não venha realizar em 40 anos, como aquele povo, ou até mesmo vir sofrer uma morte, talvez não uma morte física, mas uma morte espiritual, por desejar aquilo que não era para eles no tempo de Deus. Porque se nós aprendermos a esperar em Deus o tempo certo, mesmo recebendo talvez menos hoje do que aquilo que nós sabemos que Deus é capaz para entregar para as nossas vidas, mas nós permanecermos fiel a Ele, com o nosso coração grato a Ele, isso nos levará até a realização das nossas promessas. Isso nos levará até Canaã. Canaã já era uma realidade para aquele povo. A terra onde a abundância já estava escrito no livro de Deus. Só que o acesso, ele somente é reservado para aqueles que decidem permanecer na presença, para aqueles que decidem permanecer nessa comunhão genuína com Cristo. E eu queria que você ficasse de pé nesta manhã. Deus, Ele não está simplesmente preparando uma Canaã para as nossas vidas, mas Ele está preparando-nos para nós carregarmos a presença dEle para dentro de Canaã. Ele está nos preparando para nós carregarmos a presença dEle quando as promessas serem cumpridas nas nossas vidas, para nós carregarmos a presença dEle através das nossas vidas. Eu quero que você feche o seu olho. Nesse momento, quem sentiu algo nesta manhã, sentiu Deus te chamando para um novo relacionamento com Ele, sentiu Deus te chamando para um novo posicionamento, sentiu Deus te chamando como um remanescente dos últimos tempos, eu queria te convidar que você viesse aqui à frente. Queria convidar você para dar um passo aqui à frente, dizendo: Deus, eu decido permanecer como um remanescente. Senhor, eu decido permanecer na sua presença. O pastor vai estar orando, os trabalhadores da casa vai estar orando pela sua vida. E nós queríamos poder entregar algo da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Eu queria convidar vocês a virem à frente, para que nós possamos fazer essa oração.